Ele está relacionado com inúmeros problemas de saúde, como também problemas mentais, como esquizofrenia, autismo, né, e etc. Tá? Por isso que muitas pessoas têm buscado ter uma alimentação, uma dieta sem glúten, porque eles têm descoberto, eles têm ouvido que o glúten é prejudicial à saúde, né? Então vamos entender por que é que o glúten é prejudicial à saúde. Ele é mesmo, ou é uma dieta da moda? Ou será que realmente ele tem um impacto na nossa saúde? Vários estudos têm mostrado, queridos, que de fato o glúten tem impacto muito grande na nossa saúde, tá? Ou seja, o pão que nós comemos hoje, que as pessoas comem hoje, não é o pão que Jesus comia, ok? Ele passou por processos, por modificações. O glúten ele é uma cola que cola literalmente no nosso intestino, causando inflamação, causando permeabilidade intestinal, causando o chamado Leaky Gut Syndrome, né? Que é a síndrome do intestino hiperpermeável, tá? Que é aí que nascem as doenças autoimunes, é aí que nascem as doenças crônicas, as doenças neurodegenerativas como Parkinson, até mesmo Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica e etc. Tá? Ou seja, de fato, o glúten ele tem um impacto na nossa saúde muito grande. Deixa eu dar outro exemplo para você entender. Muitas pessoas têm problemas na tireoide, não sabem e não têm a mínima ideia do que é um problema na tireoide, né? Existem várias doenças, vários problemas que podem afetar a nossa tireoide, como que podem resultar um hipotiroidismo ou um hipertiroidismo. O hipotiroidismo é quando a tireoide não consegue produzir hormônios tiroidianos suficientes. O hipertiroidismo é quando a tireoide ela produz hormônios demais, como é o caso da doença autoimune chamada doença de Graves, tá? E um exemplo de hipotiroidismo, tem o hipotiroidismo subclínico, que é quando os sintomas estão normais, quando os exames estão normais, mas tem sintomas, e também a tiroidite Hashimoto, né, que é um problema autoimune, assim como a doença de Graves, onde no caso da tiroidite Hashimoto, a tireoide ela não produz hormônios tiroidianos suficientes, causando o hipotiroidismo e gerando uma série de sintomas e uma síndrome geral de todo o corpo do indivíduo, tá? Então, de fato, pessoal, o glúten ele tem um impacto muito grande na nossa saúde, causando inúmeras doenças. As doenças autoimunes, segundo os chineses e vários profissionais, elas começam no intestino, ok? Então, por isso que um dos passos para ter uma melhora do seu quadro de saúde, se você tem uma doença autoimune, seja ela qual for, ou outra doença que não seja autoimune, você tem que tirar o glúten e eliminar ele exatamente para cuidar, começar a reparar o seu intestino. Um dos passos para recuperar o intestino é exatamente tirar o glúten, já que ele é um alimento inflamatório, tá? Ele tem uma relação ali com a zonulina, que ativa um processo ali em que as células epiteliais, as células intestinais, elas começam a se abrir e ali começa a entrar vários tipos de alimentos, substâncias, micro-organismos no seu intestino e vai causar uma série de problemas de saúde, tá? Por exemplo, no caso da tiroidite Hashimoto, você come o glúten e aí o glúten ele atravessa o seu intestino hiperpermeável e aí quando essa molécula de glúten chega na corrente sanguínea, o seu sistema imunológico ele vai lá e ataca o glúten e gera um anticorpo. Só que como o glúten ele é parecido com algumas proteínas que você tem na tireoide, o seu sistema imunológico não ataca apenas o glúten, ele ataca também a sua tireoide, causando uma tiroidite Hashimoto, causando uma doença de Graves, um hipotiroidismo e hipertiroidismo, tá? Aí muitas pessoas descobrem que essas informações, muitas pessoas descobrem que tem doença autoimune, muitas pessoas descobrem que tem doença celíaca ou outro problema, tiram o glúten, mas os sintomas continuam. Por que, Wellington, que continuam? Eu vou tentar explicar para você, tá? Vamos lá. Imagine que você está em um barco e esse barco, infelizmente, ele furou, tá? Então, esse barco está furado e aí você tem que fazer alguma coisa urgente, e uma das coisas que você tem que fazer mais rápido é o quê? É tapar o buraco, para tentar sobreviver. Aí você vai lá, tapa o buraco, mas você tapou o buraco, parou de entrar água,